muito bem-vindos a mais um TV Pet Show, um programa feito especialmente para você, que assim como nós é apaixonado por animais. E olha, se eu fosse você, não saia daí porque o programa tá sensacional. Olha só o que nós preparamos. O Dr. Bruno Pessoa fala sobre a reabilitação de animais silvestres e exóticos. Vamos mostrar o trabalho da APAMA Ceará. E a doutora Débora Marinho fala sobre as alergias em cães e gatos. E ainda tem Meu Pet é Lindo. Apoio Cultural, Optivet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na Optivet, o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é Optivet. Gente, eu estou aqui com a Silvana Ribeiro, presidente da APAMA, Associação de Proteção Animal e Meio Ambiente. Tudo bem, Silvana? Tudo bem, Carluxa. Olha, muito obrigada por aceitar nosso convite, de vir falar um pouco desse trabalho lindo de vocês. Agora, a minha curiosidade, né? Como foi que surgiu, de que quem teve a ideia de fazer uma associação que cuida tanto da proteção animal e do meio ambiente junto? Pois é, Carluxa. Carluxa, primeiramente é dizer que a alegria, a satisfação é nossa, é uma honra para nós termos recebido esse convite aqui do programa que trata aí da questão dos animais. Que maravilha, é alegria para nós. Quem faz o bem tem espaço aqui. E assim, essa ideia veio de um grupo de protetoras, né, e protetores, tá, de animais, e por coincidência, esse grupo aqui de Fortaleza, tá? A minha pessoa, Santiago, Stephanie, foram 12 sócios fundadores, tá? Que pensaram que nós temos desafios na proteção animal, tá? A serem enfrentados, e para isso precisamos nós, enquanto sociedade civil, estarmos organizados, porque a maioria das protetoras que atuam no nosso município, elas são as chamadas protetoras independentes. Ou seja, trabalham de uma forma individual. E quando você trabalha de uma forma individual, você de uma certa forma, a sua voz ela acaba não tendo uma repercussão, né, junto a... Porque nós queremos chegar em dois setores, nos gestores da cidade, tá? Em quem está gerindo a cidade, que no caso o prefeito, ao poder legislativo. Então, quando nós nos organizamos enquanto associação, isso é uma forma de fortalecer a luta das protetoras e, consequentemente, a luta em prol de mais dignidade para os animais, que eles merecem. Vou deixar bem claro aqui para as pessoas que estão em casa, vocês não trabalham com resgate, vocês são o apoio dos protetores, né? Exatamente. Porque às vezes vai acontecer aqui, as pessoas vão procurar muito vocês são o apoio dos protetores. Uma coisa que eu queria falar muito, o Tiago está aqui com você, sim, que faz parte também, e ele faz parte da comunidade vegana, que vocês também têm essa questão, né? Sim, Fala sim. um pouco pra gente. Bom, o veganismo, assim, porque a nossa associação, a maioria dos associados, eles atuam mais diretamente defendendo a questão dos direitos, em especial dos gatos, cães e gatos, sim, tá? Mas, desde o início, nós já tínhamos, na nossa fundação, membros que são veganos. E aí eles puxaram também, Silvana, além dos cães e gatos, nós precisamos também cuidar, defender o direito das outras espécies, tá? Todas as espécies teriam direito. Então é o que a gente sempre fala. Algumas pessoas dizem, a lei sanção é uma lei especista, porque está só com a questão de cães e gatos, sim, mas aí a gente entende. O começo. É o começo. Começou com cães e gatos, com essa questão de uma penalidade maior para aqueles criminosos que assassinam, porque acontece demais assassinato por envenenamento, sim, em especial.
de gatos, porque é muito fácil. Então, assim, o veganismo, a gente veio que as outras espécies também Precisam desse olhar, né? Precisam desse olhar. Proteção. E aí, qual é a ideia que o pessoal vegano, porque nós começamos com uma e temos outras pessoas veganas lá na nossa associação, é difundir uma forma diferente de nos alimentarmos. Sim. Gente, vamos diminuir o consumo de carne dessa proteína gente, de origem eu quero- animal. É um assunto que aborda muito tempo, e eu quero depois combinar com você de você voltar aqui para Com o explicar Thiago, melhor para tá a gente, com o certo. Thiago. O nosso tempo terminou, a gente nem notou. O papo foi tão bom que o Hélio já está ali, ó, encerrando. Mas antes de terminar, Silvana, Sim. por favor, deixe as redes sociais para quem quiser conhecer o trabalho de vocês, para quem quiser acompanhar a comunidade vegana. Fala aqui pra gente. Aham, certo. A gente tá no nosso arroba, é @apama Ceará, tá certo? Podem passar mensagem no direct, que a gente responde, tá certo? Nós estamos no Instagram, nós temos um canal no YouTuber também, que nós começamos a fazer lives e tal, podcast, sempre tratando de assuntos relacionados ao que defendemos, que é os animais e ao meio ambiente, que é outro tema muito caro para nós, que nós temos pessoas que estão atuando nessa questão ambiental e as informações são nesse sentido, lá nos nossos podcasts. Nós temos toda semana, todas as quartas-feiras. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que Fico muito agradeço. feliz de receber gente assim, com essa energia boa, com um trabalho tão bonito. Eu que agradeço Obrigada, de viu, coração Silvana? a vocês, viu, Carluxa? Obrigada. A minha pet dica de hoje é: quer fortalecer a causa dos animais aqui em Fortaleza? Se associa à APAMA Ceará. Nós estamos de braços abertos para lhe receber. Gente, eu estou aqui com o Dr. Bruno Pessoa, médico veterinário, doutorando em animais silvestres e vice-presidente do Instituto Pro Silvestre. Tudo bem, doutor? Olá, Catuxa, tudo em paz? Doutor, nós trouxemos o senhor aqui justamente porque é um papel fundamental para o Instituto Pro Silvestre, né? São os veterinários. E é um trabalho grande, né, doutor? Isso, é um trabalho assim imenso, porque há uma complexidade de se compreender um animal silvestre, né? Que por questões fisiológicas, questões anatômicas, diferem muito dos animais Sim. domésticos, que são os cães, os gatos, né? É isso que eu pensei. Um médico que ele fica especialista em animais silvestres tem que estudar muita coisa, muito corpo diferente. Tem que estudar muito e, assim, trabalhar um pouco a humildade, saber que nós nunca estamos prontos, porque, assim, de repente, até mesmo assim, das aves, a gente vê que nós temos aqui, nós temos as gêmeas que têm quase 1,5 metro. A gente vai trabalhar com beija-flor, que pesa 8 gramas. Então, assim, sempre a gente está no processo de aprendizagem. Embora a gente compreenda as aves, embora a gente compreenda os mamíferos, a gente vai vendo as particularidades de cada um para poder atuar de forma correta e digna. Então, é um trabalho bem feito, né? E é isso que eu acho fantástico, viu, doutor? Parabéns pelo seu trabalho e parabéns pela sua disponibilidade de trabalhar num projeto tão nobre como o Instituto Pro Silvestre. Viu, Acaba doutor? sendo uma questão mesmo de honra, de profissão, né? E eu acabei não agradecendo a questão desse espaço, né, que a TV Pet Show abre pra gente. Então, muitíssimo obrigado, Catuxa. Nós que agradecemos. Nós tivemos aqui a Elisiane, que é a presidente do Instituto, e ela falou muito da importância do seu trabalho para o Instituto. E a gente queria falar um pouco disso. Ela falou até quando os animais são resgatados, e agora a gente queria falar a partir de quando são resgatados, como é todo esse trabalho. processo, doutor, assim. processo. Nós temos duas frentes, né, desses animais. Nós temos animais que a gente recebe, que são animais de resgates, que geralmente eles sofreram alguma ação antrópica, às vezes é questão de uma ave que se encheu no ninho de cerol, às vezes é uma onça que foi atropelada, ou então um guaxinim, então assim, isso acaba chegando esses animais até a gente, ou então os animais que são oriundos do tráfico, né, e quando vem oriundos do tráfico, geralmente são animais que vêm de feira, e geralmente a grande maioria são aves. O que acontece? Esses animais, quando chegam até a gente faz um trabalho de triagem. Para quê? Para saber se esses animais estão aptos à natureza, se eles têm lesões, se eles precisam passar por algum tipo de exame, seja um raio-x, seja uma tomografia, que a gente também consegue fazer tomografia desses indivíduos com nossas clínicas parceiras. Então, assim, a partir do momento que a gente faz um diagnóstico desse indivíduo, a gente vai para o processo de reabilitação. Tem alguns animais, que geralmente os que chegam das feiras, eles são animais que são recém-capturados, são animais bravios, chamados bravios. Então, esses animais que estão nesse processo, que são bravios ainda,
Então eles precisam de um retorno mais rápido da natureza. Por quê? Pela questão do estresse. Então, cada vez que os animais ficam presos, há um estresse bem maior, aí altera a questão de nutrição, e acaba ficando com a imunidade baixa e acaba adoecendo. Então, esses animais que chegam nesse estado e que são rápidos a voltar, então, o processo é muito rápido. A gente fica 3 dias com ele, faz a questão de fazer um equilíbrio fisiológico dele, a questão de uma nutrição, de acabar um pouco com a desidratação, para poder serem soltos. Mas aí tem aqueles outros que realmente precisam, às vezes, do quê? De um cuidado maior. Às vezes, quando é um animal que vem com uma lesão em asa, porque às vezes eles ficam naqueles ambientes que são inóspitos, né? Colocam às vezes 20 animais, aqueles quadradinhos pequenininhos, e acaba vindo às vezes com fratura em asa, fratura em pata. Aí às vezes os animais precisam passar por um outro procedimento maior, às vezes até mesmo cirurgia. Aí então os animais ficam um tempo maior com a gente, internados, a gente faz toda a avaliação depois desse internamento, a gente vê se for uma ave, faz a questão de voo, se ele está voando, se ele não está voando, para retornar à natureza. Se for uma questão, seja um predador, uma ave de rapina, um gavião, a gente tem que ver se ele está apto a predar, apto a caçar, porque ele precisa caçar, precisa se alimentar no meio ambiente. Então, assim, a gente precisa fazer esse trabalho com ele também. Se for uma questão de onças, que a gente já teve até tá com 2 onças agora lá no CETAS, então tem que fazer todo esse processo, às vezes, de acompanhar o crescimento desse indivíduo, fazer uma nutrição adequada para poder ter desenvolvimento de musculatura, desenvolvimento ósseo, e saber depois se esse animal está apto à caça, porque são predadores, querendo ou não. E depois que faz todo esse processo que a gente faz a examinação e vê se há possibilidade da soltura ou não. Lembrando que todos os animais que passam pelo estudo Pro-Silvestre, o retorno sempre que a gente pensa que é o retorno à natureza. O objetivo final é esse. Claro que nem sempre os indivíduos conseguem realmente ter esse objetivo final, mas se não, a gente tenta trabalhar uma qualidade de vida com eles, né? Doutor, e quando chega, eu fico pensando, quando vem esses animais do tráfico, geralmente vêm em muita quantidade. E como é que é feito? Como é que você se disponibiliza para pegar? É um regime de plantão? Isso? A gente fica, às vezes, em regime de plantão. Tipo assim, se a DPMA vai fazer uma operação, às vezes, assim, a gente já fica um pouco de salvaguarda, geralmente eles fazem esses plantões, esses procedimentos no final de semana, que é onde tem as feiras. E nós temos um trabalho muito bacana, que é o trabalho com nossos corupiras, que a gente chama, que são nossos voluntariados, que são geralmente estudantes de veterinária, estudantes de zootecnia, de biologia, que dão esse suporte para a gente. Então, quando tem uma ação dessa, a gente tem toda uma equipe formada para poder fazer o mais rápido possível, dar um suporte para esses indivíduos que chegam até o Instituto. E chega morto, doutor, no meio Chega. Infelizmente chega, principalmente aves, chegam muitas aves mortas. Mas assim, o que a gente tem trabalhado hoje em dia? Porque assim, com esse trabalho em conjunto, com o DPMA, também um trabalho junto com bombeiros, o que a gente pede para eles? De ser o mais rápido possível no transporte desses indivíduos. Porque a questão da agilidade pode ser a questão de salvar a vida desses indivíduos, entendeu? Então assim, hoje em dia a gente diminuiu muito a questão da mortalidade. Por quê? Porque a gente sabe que os outros órgãos parceiros da gente, como o CETAS, como os locais que podem receber esses indivíduos, acabam sendo, quando é final de semana, feriado, aquela questão de ser um órgão que não funciona, a questão, né? Então, assim, aparece o Instituto Pro-Silvestre e a gente consegue receber esses animais. O que acontecia anteriormente? Às vezes os animais eram prendidos no sábado e entregues só na segunda, então aumentava ainda mais ainda o índice de mortalidade. E hoje em dia, não, seria recebido no sábado a gente está de prontidão, já pronto para atender esses indivíduos. E aí, o que acontece quando tem que ficar um tempo sob seus cuidados? Aí, onde é que fica, doutor? Assim, nós temos não tem um abrigo, né? Tem que contar com o voluntariado. Nós temos, assim, várias questões. Porque, assim, nós temos alguns recintos, realmente, que são cadastrados junto com o IBAMA, que é em Aquiraz. Esses recintos, a gente tem lá grupos de psitacídeos, como papagaios e periquitos, que é para poder fazer a questão da socialização com outros indivíduos, assim como também a questão de reabilitação do voo. Formamos o grupo e depois, em áreas cadastradas do IBAMA, nós fazemos a soltura conjuntamente com o IBAMA ou SEMASSE. Mas nós temos esses animais que precisam de um cuidado maior. Aí aqui fica o nosso agradecimento das clínicas, a clínica Bicho do Mato, que realmente fica lá internado, que juntamente com o Marcelo Jucá, que também é veterinário e também faz parte do Instituto Pro-Silvestre. Nós também temos a clínica Geração Silvestre, que também dá um suporte para a gente, assim também como o Centro de Olhos, que está sempre aberto com a doutora Mísia. Fica o nosso muito obrigado, que a gente faz lá as tomografias, raio-x, exame de sangue. Então, assim, a gente tem esses parceiros com o Instituto Pro-Silvestre para poder realmente atender esses animais. Doutor, e a gente sabe, claro, que o objetivo final é voltar para o habitat. E quando não dá de jeito nenhum, aí o que é que acontece? Qual é o futuro desses animais? É o futuro, né? A gente fica um pouco triste porque realmente o nosso objetivo principal é a questão da soltura. Mas quando ele não está apto à natureza, aí nós temos alguns caminhos que a própria legalidade pode acontecer junto com os órgãos competentes, que é destinar para algumas instituições. Pode ser para pesquisa, assim como nós temos hoje em dia uma parceria com a Universidade Estadual do Ceará, junto com o professor Vicente, que está fazendo a questão da reprodução e clonagem junto com os veados catingueiros, que é uma espécie ameaçada de extinção. Então, quando é um veado catingueiro, já tem esse projeto de ir para lá. Quando, de repente, é uma ave, a gente pode ver uma questão de um zoológico, quando esse animal não está apto a ser solto, ou então para criadouros.
Nós também temos a questão do conservacionismo. Como assim, Bruno? Tem alguns animais que estão em perigo de extinção, né? Ou estão ameaçados, ou estão vulneráveis. Então, esses indivíduos, às vezes, eles não podem retornar à natureza, mas eles vão para projetos de conservação. Eles podem se tornar matrizes daquele projeto de reprodução, e a partir daquele projeto, os filhotes deles vão soltos à natureza. Fazem processo de reabilitação e serão soltos. Então, assim, enquanto esse animal ele não vai, digamos assim, exercer o papel ecológico dele solto, mas ele pode dar milhares de dados para a gente, de questão de biologia, de questão de pesquisa, de questão de reprodução. Quer dizer, não é um animal que a gente pode dizer assim que está morto, ou então vamos eutanasiar porque ele não tem condições de retornar à natureza. Não, ele pode ter várias funções e pode nos ajudar, principalmente a questão de reprodução, e principalmente a questão da biologia molecular mesmo. A gente compreender como são esses animais, que é uma lacuna muito grande de pesquisa com animais silvestres. Doutor, muitíssimo obrigado pela disponibilidade e pelo seu trabalho. Agora, antes de encerrar, eu gostaria muito que você falasse das redes sociais do Instituto, para quem quiser acompanhar o trabalho. Tá certo, Catuxa. Fica aqui o nosso agradecimento à TV Pet Show, assim como também vamos falar um pouco na questão da nossa mídia social, né? Que o Instagram é @Instituto Pro Silvestre e o site é institutoprosilvestre.org. Muito obrigada, doutor. A minha pet dica de hoje é: vamos aprender a conviver com os animais silvestres que estão adaptados às cidades? A coruja não traz má sorte. As serpentes não vão mamar nas mulheres que estão lactantes. Vamos aprender a respeitar esses animais. Eu sou a Isabelle, esse é o Lucas e nós somos tutores do Zeus, nosso Weimaraner de 10 anos. E a gente está aqui para dar o nosso depoimento sobre a nossa experiência com a clínica OptiVet e com toda a equipe da doutora Mirza. Nós queríamos agradecer por todo o carinho, todo o cuidado que vocês tiveram durante o atendimento com o nosso filho. E ele teve uma questão de úlcera indolente e a gente não hesitou em levar para a doutora Mirza, porque a gente sabia que ela era a profissional para esse procedimento. Então, ela utilizou uma técnica que é o uso da pele da tilápia para fazer o tratamento dele. E a gente está, assim, muito maravilhado porque a cicatrização, além de tranquila, foi muito rápida e a úlcera era séria. Então, assim, muito grata à doutora Mirza pelo carinho, pela atenção. Muito obrigada à equipe da doutora Mirza por toda essa atenção que vocês tiveram e a gente sempre vai confiar em vocês. Muito obrigada, equipe OptiVet. Eu estou aqui com a doutora Débora Marinho, médica veterinária, dermatóloga e alergologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Doutora, muito obrigada por aceitar nosso convite. Imagina, o prazer é meu. O prazer é todo nosso. E olha só, falou em alergia, os tutores em casa já ficam muito atentos. Ficam demais, desesperados. Desesperados, né, doutora? Fala pra gente, doutora, o que trata o alergologista na medicina veterinária? Pronto, o alergologista trata o tipo de alergia, mas para você descobrir o tipo de alergia, você precisa fazer uma triagem alérgica, até chegar aqui e falar, não, ele tem alergia alimentar. Ele tem alergia para ectoparasitas, que é alergia picada de pulga e carrapato. E depois, não, ele tem a dermatite atópica, a famosa atopia. Então, para a gente chegar nesse diagnóstico, nós temos que fazer uma triagem, que isso demora. Para mim, demora uns 60 dias, mais ou menos, para me descobrir. Aí, por acaso, chegou um cachorro, eu descobri que ele tem uma dermatite atópica, fiz toda a triagem. Aí, o que eu vou oferecer para ele? Vou fazer o tratamento, tudo. E hoje, que eu tenho vários cachorros aqui com qualidade de vida, através do quê? Da imunoterapia. Como que a gente faz essa imunoterapia? A gente faz o teste alérgico, ele ajuda como um auxílio no tratamento, tanto para alimentos, nós temos PET teste, que nós testamos vários tipos de alimento, fica com uma placa, 48 horas no animal, depois você tira essa placa e faz a leitura. E temos o prick teste. O prick teste, ele vai testar os ácaros, as gramíneas, os pólens, tudo isso. Isso que leva uma dermatite atópica, é uma proteína. Aí, deu positivo, você vai manipular, fazer a vacina desses alergologênios. Fazer a vacina dos meus alergologênios. Fazer a vacina.
que é essa vacina? Essa vacina é os ácaros que deram positivo. Aí tem uma durabilidade. Qual que é a vantagem dessa vacina? Ele causa uma tranquilidade para o animal e também uma qualidade de vida. Não vou curar, mas eu vou espaçar as crises dele. Então não tem cura. Não tem cura, não tem cura, não tem cura. Doutora, aí as pessoas dizem, o animal está se lambendo, é estresse. Existe uma diferença ou sempre vai ser alergia? Não, lógico que existe. Como que eu falo? Na minha área é muito importante uma anamnese na consulta. Na própria consulta eu já consigo captar um pouco se já é uma alergia alimentar, porque existe parâmetros de lesões. E nós dermatologistas temos um desenho, entendeu? Onde tem as lesões. Tipo, alergia alimentar é alguns pontos, atopia outros pontos e para ectoparasita são outros pontos. Esse problema de lambição de pata vem, eu não concordo que o cachorro lambe-se por estresse, não. Ele pode ter um estresse devido à sua coceira da alergia. Então o estresse é da consequência da coceira. Então da geralmente coceira. É alergia mesmo. É, uma alergia, porque além das alergias vem as infecções secundárias que você tem que tratar. Malacésia, bactérias. E hoje eu estou pegando muito, que é uma coisa que não aparecia mais, a sarna demodéstica. Eu já ia me perguntar. Eu ia dizer, doutora, antigamente tudo era sarna, hoje é alergia. Não. Mas a sarna tá voltando. Mas tá voltando. Por quê? Eu tô achando que muitos cachorros estão tomando muita imunossupressão. Tratamentos diagnosticados errados, eu pego muito, principalmente nas patas, que eu falo que é uma pododemodociose. Não imaginava. Então tá voltando com tudo. O que eu deixo aqui importante, para quem quer trabalhar com dermato, um clínico, o importante tem que raspar. Você raspando um animal, você vê o tipo de ácaro, se tem ácaro ou não. E fazer exames. Nunca dá um diagnóstico olhando. Para mim não existe dermatologista ou dermatólogo que dá um diagnóstico, faz uma receita só olhando. Tá? É isso, eu acho que é isso. Não, você tem que ter os exames feitos na consulta. Por exemplo, a consulta funciona assim, exames. E hoje em dia eu também estou complementando com exames de sangue, porque nós temos a famosa leishmaniose, que nós estamos com muito, e também apresenta esse problema de pele. Então a importância de procurar um médico que realmente tenha seriedade, né? Porque não é... Alergias são várias, então tem que descobrir como tratar, né? Com certeza. Doutora, e produto de limpeza? Os animais têm alergia a produto de limpeza ou é mito? Não, isso? É mito. Ele é precipitante. Por acaso, vem dar um exemplo. O cachorro, você passou um pinho-sol, ele deita lá, ele já tem uma predisposição na pele dele, ele já é um cachorro meio atópico. A epiderme dele é aberta, então ele vai deitar, vai irritar. Aí ele vai começar a coçar, vai estimular. Então quer dizer que a gente não evita a alergia com produto de limpeza. Se o animal tiver uma predisposição, tem que ter cuidado com o tipo de produto. Com o tipo de produto. E existem produtos específicos para quem tem animais em casa, né? Existe, mas assim, eu falo, dependendo do desinfetante, tipo assim, a própria Kiboa, tu morre de medo. Hoje a gente usa produtos manipulados na farmácia veterinária para tratar bactérias existentes. Uma das fórmulas é a base da água sanitária. Doutora, existe uma idade mínima para que o animal que tem alergia, ele apresente essa alergia? Então, antigamente a gente falava até 2 anos, hoje não. Hoje, desde filhote, eu já peguei muitos cães filhote apresentando, principalmente uma alergia alimentar. E pode ser hereditário, doutora? Não, a atopia pode, mas a alimentar eu não tenho ainda estudos comprovando que é hereditário, não. E uma outra coisa que eu queria deixar bem, assim, 2 anos atrás, num congresso que eu tive, foi até uma surpresa para mim. Todo mundo fala, frango. Não, o frango está no 3º lugar da escala. O 1º lugar foi bovino, o 2º lugar foi trigo e o 3º lugar foi frango. Isso de alergia, de causador? De alergia. É mesmo? E todo mundo acha que é o famoso frango. Não, então tome cuidado, que a carne é um alergeno muito forte e cuidado que ele faz reação cruzada com o cordeiro. Olha aí, doutora, olha, que coisa importante a gente saber. Doutora, muito obrigada por aceitar seu convite. Imagina, o prazer é meu. Doutora, eu tenho certeza que quem está em casa vai estar cheio de perguntas querendo fazer para a senhora. Então, se surgirem as perguntas, eu vou anotar e a senhora volta aqui
pra Pronto, responder. volto. E também, se quiser deixar o meu contato, o meu Sim, Instagram por é Débora Marinho Vete. Meu telefone é 997 13 6559. Doutora, mais uma vez, muitíssimo Imagine, obrigada obrigada a vocês. pela aula e pela simpatia. Imagine, obrigada. Minha pet dica de hoje: se você tem um pet com alergia, procure um especialista para dar uma qualidade de vida melhor para o seu animal. E aí, gente, gostaram do programa? Eu avisei que estava sensacional. É uma pena que já está acabando, mas não sai daí que ainda dá tempo de deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo e envia aqui no nosso WhatsApp. Chegou agora, não assistiu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Ou então posiciona a câmera do seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e não esqueça, TV Pet Show, onde seu pet é uma estrela. Apoio cultural, OptiVet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na OptiVet o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é OptiVet.